Oi, gente! Eu sou a Eliana, sou mãe pâncreas e esse é o canal Conversando sobre Diabetes. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante, hiperglicemia e o que fazer nessas situações. Mas antes, roda a vinheta. O que é hiperglicemia? Hiperglicemia é a elevação da taxa de açúcar no sangue e daí ocorrem sintomas como vontade de urinar frequentemente, sede, boca seca, pele desidratada, desidratação de modo geral, visão turva, taquicardia, fome excessiva, que não são sintomas nada bons. Eu lembro que meu filho, antes de eu saber que ele tinha diabetes tipo 1, antes de ser diagnosticado, mas já estava com a doença, tinha a maior parte desses sintomas que eu estou falando. Se você teve algum desses sintomas também, perto da época do seu diagnóstico, comenta aqui para que eu fique sabendo, para que a gente possa compartilhar informação. E daí o corpo da pessoa vai buscar outros suprimentos energéticos. No caso, os estoques de gordura do seu corpo. Isso vai ocasionar a formação de corpos cetônicos, que vai deixar o seu sangue muito ácido. E daí que vem, né? Isso aí é a cetoacidose diabética. Mas o que fazer nessas situações de hiperglicemia? É isso que a gente vai procurar explicar no vídeo de hoje. Mas lembrando, pessoal, que eu não sou nenhuma especialista nesse assunto. Então é importante que tudo que a gente converse aqui, você trate com o seu endocrinologista, nutricionista, com o profissional que te acompanha, tudo bem? E deixa o profissional sempre ciente de tudo. Eu sou uma pessoa extremamente interessada em tudo que diz respeito ao diabetes, mas não tenho nenhuma formação médica. Então, sempre procure andar colado com seu endocrinologista, trocar informação, manter seu médico a par de tudo que está acontecendo com você. Pessoal, eu listei aqui algumas coisas a fazer quando você detecta que você está com hiperglicemia. Vamos lá, vou fazer a explicação de cada uma delas. Primeira coisa, quando você detecta que você está com hiperglicemia, é que você precisa manter a calma. Porque se você ficar nervoso, seu sistema nervoso ficar abalado, o que pode acontecer é da sua glicemia subir mais ainda, porque o emocional também afeta essa questão das glicemias. Em segundo lugar, você vai procurar corrigir a sua glicemia com a insulina indicada pelo seu médico, né? Se você usa insulina regular, corrigir com a insulina regular. Se você usa ultra rápida, corrigir com a ultra rápida, conforme tabela médica. Terceiro lugar, gente, é essencial que você procure beber bastante água, procure se hidratar bastante. Se mediu lá no glicosímetro, por exemplo, deu HI, né? Seu glicosímetro nem conseguiu medir. O que você vai fazer? A cada 20 minutos vai lá, toma um copo d'água se tiver com HI. Em qualquer circunstância que a glicemia esteja muito alta, você vai beber bastante água para procurar hidratar seu organismo, para que você não fique desidratado. E nessa situação de hiperglicemia, o que eu procuro fazer se é um dia que está mais chatinho, que as glicemias estão mais altas? Eu procuro medir antes e 2 horas depois de cada refeição. Pode ser, pessoal, até aquela refeição pequena. Por exemplo, você acordou com a glicemia de jejum alta, aí você vai medir 2 horas pós café da manhã. Até por causa da questão hormonal mesmo, dos hormônios contrarreguladores, a glicemia já tende a subir 2 horas pós café da manhã.
Daí a gente sai medindo aqui em casa, antes do lanche da manhã. Ah, mas vai comer só uma maçã antes do lanche da manhã. Mede 2 horas pós lanche da manhã também. Procurar efetuar medições antes e 2 horas depois, né, de cada refeição, e você vai corrigindo conforme tabela médica. E não se preocupar se a sua glicemia estiver baixando devagar, porque o ideal é que abaixe devagar mesmo, que ela não despenque. Assim fica mais seguro para a sua saúde. No caso da pessoa observar, por exemplo, que por 2 dias seguidos você está medindo, você corrige com insulina e a sua glicemia fica alta, né? Antes da refeição 200, 2 horas depois continua na casa dos 200. Isso aconteceu o dia todo, pode ser que tenha ocorrido somente um dia, mas aí se você olha que no dia seguinte aquilo tudo se repete, uma alternativa que você pode fazer, verificar, né, como é que está a sua insulina, se está na data de validade, tentar trocar para verificar se não estragou, mas se olha que aquilo ali não regulariza, conversar com seu endocrinologista para rever a dose da sua basal, porque quando você corrige a glicemia toda vez, né, conforme os horários e tabela médica, corrige e ela não normaliza, geralmente é falta de basal no seu organismo. Vamos lá a outras situações de hiperglicemia e o que fazer. Muita gente acorda com a glicemia de jejum super alta. Meu filho, quando era adolescente, tem toda essa questão dos hormônios contrarreguladores da madrugada, né? E acordava muito com a glicemia de jejum alta até achar um tratamento adequado para ele. E você, acorda com a sua glicemia de jejum, geralmente na meta ou elevada? Coloca aqui nos comentários para eu saber, para a gente poder compartilhar algumas informações. Quando a pessoa acorda com a glicemia de jejum elevada, ela tem que descobrir em qual momento que essa glicemia está subindo para poder agir, para poder saber o que fazer. Então, se você tomou a sua ceia às 22 horas e 2 horas depois observou que a glicemia subiu, como que você vai agir? Aqui nós temos 3 situações. Situação número 1 é o caso daquela pessoa que não aplica insulina ultra rápida para comer a ceia. No caso dessa pessoa que mediu 2 horas depois e viu a glicemia elevada, uma das possibilidades é fazer uma ceia mais leve, com menos carboidratos. Situação número 2, você aplica doses fixas de insulina ultra rápida para comer a sua ceia. Aplicou lá 2 unidades, 22 horas. Mediu às 24 horas e observou que se elevou. Então, ao invés de aplicar 2 unidades fixas, conversar com seu endocrinologista para aplicar 3. Aplicar uma dose maior, 3 unidades de ultra rápido, que talvez já vai melhorar a sua glicemia 2 horas pós-ceia. E quando a sua glicemia fica boa 2 horas pós-ceia, a tendência é que ela permaneça boa, permaneça na meta. Tem também o caso das pessoas que realizam a contagem de carboidratos, pessoas que usam insulinas basais como Detemi, Lantus, Tresiba ou a própria bomba de insulina e fazem a contagem de carboidratos. O endocrinologista determinou que você faça a contagem de 1 unidade a cada 15 gramas de carboidrato para consumir a sua ceia. Aí você vai lá, pica o dedo 2 horas depois e olhou uma glicemia que está alta, fora da meta. Daí você vai conversar com o seu médico sobre abaixar essa contagem de carboidratos. Doutor, não está muito legal aqui 1 unidade para cada 15 gramas de carboidratos. Que tal se a gente trabalhar 1 unidade para cada 12 carboidratos na ceia? E provavelmente quando você for medir 2 horas pós-ceia, sua glicemia vai ficar ok. Gente, é importante relatar que qualquer mudança que o seu endocrinologista oriente você a fazer nas suas dosagens, sempre você tem que observar pelo menos 2 dias para ver como é que seu organismo vai reagir antes de fazer uma outra tentativa.
Ok, mas se você medir a sua glicemia 2 horas pós-ceia e notar que não subiu, aí o que você vai fazer? 24 horas tá beleza, né? Você tomou a ceia 22 horas, 24 horas tá beleza, você vai lá 3 horas da manhã, que é o horário de corte. Olhou que se elevou de meia-noite para 3 da manhã, provavelmente a sua insulina basal que tá baixa. Daí você vai conversar com o endócrino sobre aumentar a sua basal. E o mesmo acontece se você for lá 3 horas da manhã, né, olhar que tá tudo ok, e subir de 3 horas da manhã até o horário de você acordar. Isso acontecia muito aqui em casa, de subir de 3 da manhã até o horário de acordar. Acontece com você também? Comenta aqui no vídeo pra gente poder saber, pessoal. Quando sobe de 3 horas da manhã até o horário de você acordar, também é questão de você aumentar a sua insulina basal. Mas, e se tudo estiver ok com você durante a madrugada, você acordou com a sua glicemia de jejum na meta e de repente nota que está subindo 2 horas pós-refeição. Você acordou com 100, 120, né, nessa faixa, 2 horas depois observa que foi lá para 190, 200. O que fazer? Se você é uma pessoa que aplica doses fixas no café da manhã de ultra rápida, conversar com o seu endocrinologista para pelo menos colocar uma unidade a mais de ultra rápida antes desse café da manhã. Se você é uma pessoa que faz a contagem de carboidratos, tá contando uma unidade para cada 10 carboidratos no café da manhã, conversar com o seu endócrino para descer essa contagem de carboidratos. Talvez contar uma unidade para cada 8 gramas de carboidrato, não dando certo, uma unidade a cada 7 gramas de carboidrato, e provavelmente vai melhorar. Esse horário de 2 horas pós café da manhã, até por causa dos tais, dos hormônios contrarreguladores, a glicemia da pessoa tende já a subir e muitas vezes pega bastante insulina nesse horário. Há pessoas que têm o diagnóstico recente, estão na lua de mel. Algumas o médico nem prescreve para usar insulina ultra rápida para cobrir a refeição. Mas a partir do momento que você nota que tomou café da manhã, 2 horas depois subiu, almoçou, 2 horas depois está subindo, por pelo menos 2 dias, aí já é hora de conversar com seu endocrinologista para que sejam feitos ajustes e de repente para que ele sugira aplicar um pouquinho de ultra rápida antes da sua refeição. Gente, outro caso que a glicemia tende muito a subir é quando a pessoa tem alguma infecção de garganta, de ouvido, resfriado, covid. Daí é importante que você já anote na sua listinha de perguntas para o seu endocrinologista o que você deve fazer nessas situações de infecção. Tá com infecção, sua glicemia tá subindo bastante, beba bastante água, se hidrate. E daí você vai já conversar com o endócrino, o que você vai fazer com sua insulina basal, enquanto que você já pode aumentar. Muitas vezes é necessário não somente fazer um aumento da basal, mas da ultra rápida também. Eu sempre tenho uma listinha de perguntas que eu faço, porque dúvidas com relação a diabetes todo mundo tem. Eu levo para consulta para a gente poder perguntar para endocrinologista. Na época do diagnóstico, essa listinha de perguntas era extremamente grande, gente. Eu acho que eu dava uma canseira na endocrinologista. Saía sempre me sentindo culpada, porque mãe é sinônimo de culpa, né? E sem graça de perguntar aquilo tudo, mas eu precisava aprender. Você não fique sem graça como eu ficava, porque não tem nada a ver, né, pessoal? Nós precisamos de conhecimento. Conhecimento é tudo. A informação é tudo para que você aprenda a gerenciar o diabetes. Então, no seu dia a dia, vá anotando as perguntinhas para levar no dia da consulta para o seu endocrinologista e não esquecer de nada. Você tem uma listinha de perguntas que você anota todas as dúvidas para perguntar para o seu endocrinologista. Comenta aqui para a gente poder saber. E é normal, porque o conhecimento em diabetes não é uma coisa pronta, não é uma coisa acabada. Até os médicos têm dúvidas, a doutora falou para mim, até eu tenho dúvidas, os cientistas têm dúvidas, porque cada dia se descobre alguma coisa nova, não é verdade?
Bom, e há pessoas que utilizam a bomba de insulina. Todo mundo que utiliza bomba de insulina faz contagem de carboidratos. E no caso de hiperglicemia, pode também tentar, né, descer essa contagem de carboidratos, caso a sua glicemia suba 2 horas pós-refeição. Se não for o caso de subir 2 horas pós-refeição, aqui em casa, por exemplo, 2 horas pós-refeição, 2 horas pós-ceia, tava ficando tudo bacana, meia-noite. Aí a gente ia lá, media 3 horas da manhã, tava dando uma subida de meia-noite às 3. O que a doutora me ensinou? Que você tem que conversar com seu endocrinologista se você usa bomba, se pode fazer. Ela falou assim: Eliana, quando você olhar que tá subindo de meia-noite às 3, não é 2 horas pós-refeição, você vai tentar aumentar a insulina basal 2 ou 3 horas antes do horário que tá ficando alto. Aí a gente vai lá assim no horário de 1 às 2 da manhã, 2 às 3 e faz um aumento nessa basal. 3 horas da manhã tá tudo ok. Aí a gente observa que sobe de 3 até as 5 da manhã, por exemplo. Aí acordou 5 horas da manhã, tá alto. Vai lá e coloca um pouquinho de insulina de 3 às 4 da manhã ou de 4 às 5, aumentando o basal da bomba. Mas tudo isso tem que ser conversado com um endocrinologista. E quando meu filho está doente, com alguma infecção viral ou bacteriana, uma das opções da bomba de insulina é a pessoa usar um basal aumentado. Você geralmente no dia a dia usa 100%, né, da capacidade do basal, mas é possível para quem usa a bomba colocar o basal para funcionar a 120%. Observa ali por umas 6 horas para ver se vai melhorar sua glicemia. Não está melhorando, tentar colocar um basal aumentado a 130%. Observa por algumas horas para ver. Não está muito legal, você pode chegar a 150%. E geralmente a minha médica fala que se a gente chegar a 150% e o negócio não tá beleza, né? Aí ela começa fazendo outras estratégias, que tudo é questão de você conversar com seu médico e ir aprendendo. Quanto mais você conversa, quanto mais você troca informação, mais conhecimento você acumula, né? E aí você fica mais craque no gerenciamento do diabetes. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, deixar o seu comentário aqui se você gostou, deixar sugestões aqui para mim, que isso é muito importante. Toda vez que você curte e que você comenta, isso ajuda a dar visibilidade ao meu canal, valoriza o meu trabalho. Façam a inscrição, não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem todas as notificações dos próximos vídeos, dos vídeos que virão. E agora nós estamos também no Instagram postando conteúdo lá, conteúdo diferente do conteúdo que você encontra aqui todo dia, com dicas diárias no gerenciamento do diabetes. É só você procurar por @conversando sobre diabetes. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só, tudo de bom para vocês. Foi um prazer, né, estar juntos aqui compartilhando conhecimento e informação. Um grande beijo e até a próxima, pessoal!